Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, sou professora de Biologia. Vamos observar agora o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. O objeto de conhecimento são os animais invertebrados e o detalhamento anelídeos e artrópodes. Então esse é o conteúdo da aula, vamos dar início. Então vamos dar início à nossa aula sobre os invertebrados. E antes de dar início aos conteúdos, vamos observar algumas espécies que fazem parte ali dos animais invertebrados, já lembrando que existe uma grande diversidade dentro desse grupo. Olha só, a gente vê aqui uma borboleta passando, aqui ao lado, em cima dessas flores, a gente consegue observar uma aranha caminhando, e lá embaixo no solo tem uma minhoquinha também, que está realizando, perfurando um caminho para ela caminhar nesse solo. Então, somente essas três espécies aqui já representa para a gente uma grande diversidade dos invertebrados. Nessa aula, a gente vai observar que existe uma classificação desses animais. Então, como os invertebrados é um grupo muito amplo, muito diverso, ele foi classificado em alguns grupos. E aí a gente vai observar alguns grupos desses animais, a gente observa aqui 3 representantes, vamos observar cada grupo no decorrer da nossa aula e vamos iniciar naquele que está ali embaixo, olha só. A gente vai observar agora com mais detalhes, essa espécie que está lá no solo, a gente vai observar agora aqui, ela caminhando bem ao meu lado, que é a famosa minhoca. A gente sabe da importância dessa minhoca para o solo, por exemplo, na produção de humus, mas a gente vai estudar mais especificamente sobre o grupo onde ela está inserido. Então, a minhoca, a gente vai observar que ela está dentro de um grupo que é chamado de anelídeos. Vamos conhecer mais sobre os anelídeos. São animais que apresentam corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis. Então, a gente pode observar essas características na minhoca que a gente observou anteriormente. Ela tem um corpo mole, tem um corpo alongado, cilíndrico, e se a gente observar com bastante detalhe, a gente vai ver que ela tem vários anéis, que apresenta essas segmentações no corpo desse animal. Se você já observou essa minhoca de perto, você conseguiu observar esses detalhes. Vamos observar outras informações sobre os anelídeos. Olha só, características gerais. São animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. Quanto à estrutura corporal, o corpo dos anelídeos ele é composto por anéis, que são chamados também de metâmeros, e revestido por celoma. O seu sistema digestório ele é considerado completo, porque a gente vai já observar que ele tem 2 canais, Tem o orifício da boca, o orifício do ânus, o que define esse sistema digestório completo. Sistema circulatório fechado, respiração cutânea, A troca de gases acontece na epiderme desse organismo, o gás carbônico pelo oxigênio. E no caso dos anelídeos que vivem no ambiente aquático, tem também a respiração branquial, A troca de gases acontece nas brânquias. E aí a gente vai observar com mais detalhes a estrutura corporal da minhoca, que é um principal representante aí desse grupo. E aqui o que a gente consegue observar? O sistema digestório, que está com mais detalhes aqui nessa imagem. Então, no sistema digestório eu tenho aqui a representação da boca, por onde entra o alimento desse animal, para ele se nutrir. Existem os órgãos que fazem parte desse sistema: faringe, esôfago, papo, moelo, intestino. E por fim, no final aqui do corpo dele, eu tenho o ânus, que é por onde vai sair tudo aquilo que ele não absorveu como nutriente.
Uma outra característica bem importante das minhocas é a presença do clitelo, né? Então a gente vai observar daqui a pouquinho que esse clitelo, essa região que é mais protuberante, se você puder observar uma minhoca, você vai ver que ela tem um desses anéis maior e um pouquinho mais grosso, porque ele vai ser bem importante na reprodução dessa espécie, né? Então observem que todos esses segmentos ele tem um tamanho específico, mas o clitelo ele é maior. Tá? Então, uma característica bem importante são exatamente esses segmentos. Observem aqui que ele tem vários anéis ou metâmeros que classificam justamente como anelídeos, né? Ele tem esse nome anelídeos porque ele apresenta esses anéis ali na constituição do seu corpo. E quanto ao processo de reprodução? Vamos observar que ele tem a reprodução assexuada ou sexuada, né? Então, com exceção dos poliquetos, que são dioicos, né? Apresento ali o macho e a fêmea, os demais anelídeos são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas, o que significa dizer que ele vai ter tanto a produção do gameta masculino quanto do gameta feminino na mesma espécie, no mesmo organismo, tá? Ele vai produzir os dois tipos de gametas. E aí, para a gente mostrar para vocês como acontece o processo de reprodução nas minhocas, né, nos anelídeos, a gente trouxe aqui para vocês uma imagem, e aí ela vai mostrar as etapas desse processo de reprodução sexuada. Né? Por que é reprodução sexuada? Porque vai ter troca de material genético, vai ter o gameta masculino, gameta feminino, vai ter variabilidade genética nesse processo, por isso que é sexuada. E aqui o que eu observo? Duas minhocas. Né? Observe que cada minhoca ela vai produzir tanto o esperma quanto o óvulo, tá bom? Ela tem a região que é chamada clitelo, como a gente observa essa região mais protuberante aqui e aqui. Elas ficam sempre em sentidos opostos no momento da fecundação. E aí o que vai acontecer? Né? A gente observa aqui, nessa minhoca esse lado está a cabeça e nessa outra minhoca a cabeça está no sentido oposto. Então ela fica nessa posição para reprodução sexuada. E aí cada uma dessas minhocas irão lançar aqui para fora do seu corpo o espermatozoide. Nesse processo, esse clitelo ele vai produzir uma cápsula e essa cápsula vai andar e vai percorrer o corpo dessa minhoca. Vamos observar aí na nossa próxima imagem. Olha só, o que vai acontecer, né? Quando ela percorre a cápsula no corpo dessa minhoca, vai ter abertura feminina também, onde ela vai lançar ali os óvulos, e esses óvulos vão se encontrar com os espermatozoides, né? Então, ocorreu ali, vamos imaginar, né? Ocorreu ali a junção dessas duas minhocas, elas lançaram para fora espermatozoides e óvulos. Aquele clitelo vai formar uma cápsula, que essa cápsula vai percorrer o corpo dessa minhoca. Quando ele vai percorrendo, os espermatozoides e óvulos vão se juntar. Ocorre o processo de fecundação. E aí, nesse processo de fecundação, vai ocorrer a formação de novos ovos. Né? Então, essa cápsula ela vai continuar andando até sair do corpo desse animal, onde a gente vai observar agora na próxima imagem. Né? Então, depois que ocorre o processo de fecundação, os óvulos fecundados estão dentro desse casulo que foi formado pelo clitelo, ele saiu já do corpo da minhoca e aqui, né, ele vai dar continuidade no seu ciclo, né, já fora do corpo, tá bom? E aí vamos observar sobre a classificação dos anelídeos, né? Vimos aí o seu processo de reprodução sexuada, vimos que eles são hermafroditas, vão ali produzir tanto o gameta masculino quanto feminino para produção dos seus ovos e da continuidade no seu ciclo de vida. Quanto à classificação, a gente vai ver que ela é de acordo com a quantidade de cerdas desses animais. Olha só. No caso dos oligoquetas, eles apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. Quando a gente observa aqui a origem do nome, quetas está relacionado a cerdas e oligo poucas. Então, todos aqueles que apresentam poucas cerdas ou cerdas curtas fazem parte do grupo dos oligoquetas. E aí, nesse grupo, nós temos as famosas minhocas e também o minhoco sul, né? Olha só o tamanho aí dessa espécie.
Vamos observar o próximo grupo, que é o grupo dos hirudíneos ou aquetas. Aquetas, geralmente na biologia, quando a gente usa esse A, é uma negação, né? Representa o não. Então, dentro dos hirudíneos ou aquetas, a gente vai estar falando daqueles que não apresentam cerdas, que é o caso da sanguessuga, né? Então, a gente tem um representante da sanguessuga que faz parte aí desse grupo e que não apresentam cerdas. Já no caso dos poliquetas, poli vem de muito, são aqueles que apresentam cerdas mais evidentes, como é o exemplo dos neres, né? Então, a gente tem aí esse representante, onde a gente consegue visualizar bem as cerdas no corpo desse animal, tá? Então, quando a gente fala da classificação desses grupos, é de acordo com as cerdas, com a sua quantidade, ou se ele não apresenta, tá? E aí, para a gente continuar a estudar sobre os animais invertebrados, né, a gente trouxe aqui um outro representante para a gente dar início, né, a uma outra classificação. Né, a gente tem aqui uma borboleta e a gente vai observar que essa borboleta ela faz parte de um outro grupo. Né? A gente vai observar que ela está dentro de um grupo também que é bem grande nessa classificação dos invertebrados, que são os artrópodes. Vamos conhecer mais sobre os artrópodes e como ele está dividindo ali os outros grupos. Olha só. Os artrópodes eles têm origem no grego, onde artro significa articulação e podos significa pés. Essa característica é bem importante nesse grupo, porque ele vai apresentar justamente esses apêndices articulados. Então, tem uma grande diversidade dentro dos artrópodes. E também uma outra característica bem importante dessas espécies é que eles apresentam um exoesqueleto quitinoso. Quando a gente fala de exoesqueleto, né, exo é fora, né, aquele esqueleto mais externo, que é feito por quitina. Então, uma característica específica também do grupo dos artrópodes. Mas, como o próprio nome ali já mostra pra gente, ele tem essas articulações, né, que definem essas espécies. Vamos observar também, no geral do grupo dos artrópodes, quanto à anatomia e fisiologia dessas espécies. Eles apresentam sistema digestório completo, sistema circulatório é aberto ou lacunar, né? Pode ter essas duas denominações. Quanto ao sistema respiratório, vai depender do grupo. No caso dos crustáceos, é branquial, devido ao local onde ele está inserido, né? Os crustáceos vivem no ambiente aquático. Os insetos é traqueal e aracnídeos é filotraqueal, mas também tem espécies que é traqueal. Quanto à reprodução, a reprodução é sexuada com presença de gametas, vai ter ali o gameta masculino, o gameta feminino, e a maioria dos artrópodes é dioico, ou seja, vai ter os sexos separados, o macho e a fêmea, tá bom? Vamos observar uma classificação dos artrópodes, que é de acordo com o número de apêndices, que são patas ou antenas, Então, a gente trouxe aqui essa tabela, que é para a gente tentar diferenciar um pouquinho mais esses grupos. Então, dentro dos artrópodes, o que eu vou encontrar? A classe dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, quilópodes e diplópodes, Quilópodes e diplópodes fazem parte também de um grupo, que é dos miriápodes. E aí, como tem uma grande diversidade, a gente trouxe essa classificação de acordo com o número de patas. Então, por exemplo, os insetos, eles apresentam um total de 6 patas ou 3 pares de patas, como, por exemplo, a barata e o mosquito, que está dentro do grupo dos insetos. Quando eu falar dos aracnídeos, eles apresentam uma outra quantidade, um número de 8 patas, Como, por exemplo, a aranha e o escorpião. Dentro dos crustáceos, a gente já observa um número maior, de 10 patas, como, por exemplo, o camarão e o siri. Quando eu falo dos quilópodes, eu tenho uma definição bem interessante, que é um par de patas por segmento, que a gente vai observar o exemplo da lacraia. E no diplópodes, olha o nome, já fala di, que vem de 2 pares por segmento, que é o exemplo do piolho de cobra. Então, esse é um tipo de classificação para a gente tentar aí diferenciar essas classes que a gente vai observar aí junto com vocês, essas espécies. Vamos observar também uma classificação relacionada à divisão do corpo.
Olha só, quanto à divisão, eu observo aqui também essas classes, ó, aracnídeos e crustáceos, eles apresentam, por exemplo, cefalotórax e abdômen, né? Então, dentro desse grupo, a gente trouxe aqui o camarão, né? O camarão representando ali os crustáceos, e aqui eu consigo observar essa separação da divisão do corpo. No caso do camarão, essa região aqui, ó, é denominada cefalotórax, que é justamente a junção, a fusão, a união da cabeça com o tórax dessa espécie. E essa região aqui é o abdômen, tá? Então, o que eu tenho aqui nos aracnídeos e crustáceos? Cefalotórax e abdômen. Eu consigo observar o exemplo do camarão, onde eu observo o cefalotórax nessa primeira parte e o abdômen nessa segunda parte. Quanto aos insetos e diplópodes, eles já apresentam 3 partes na divisão do seu corpo. Ele tem a cabeça, olha só a abelhinha representando o inseto, tem o tórax e o abdômen, né? Então, eu tenho 3 partes na divisão desse corpo, cabeça, tórax e abdômen. Quando eu chego nos quilópodes, ele já tem uma outra representação. Então, a gente tem aqui a lacraia para representar, e ela vai ter aqui, ó, a cabeça e o tronco. Então, ela tem 2 partes, cabeça e tronco, tá bom? Então, essa é uma outra classificação ali para a gente observar os artrópodes. E também, né, as espécies, elas realizam um processo que é chamado de equidízio muda. O que é equidízio muda? É caracterizada pela troca do esqueleto desse animal para garantir o seu crescimento, né? Então, aqui eu tenho uma espécie onde ela está trocando, como se fosse trocando a sua pele. Eu tenho aqui a pele antiga e o animal que está saindo, ó, com a nova pele, por exemplo, né? Então, esse processo é chamado de equidise. A gente observa também aí na próxima imagem, né, o exemplo do... Vamos observar aí na nossa próxima imagem o exemplo do siri. Né, observe que ele também pode realizar, na verdade, ele realiza essa troca de muda ou equidise. Tá? Vamos agora observar um próximo grupo, que é o grupo dos crustáceos. O que eu observo nesse grupo? Dentro dele, eu tenho essa característica de divisão do corpo. Ele vai ter o cefalotórax e o abdômen, como eu consigo observar aqui nessa lagosta. Olha, o cefalotórax e o abdômen dessa espécie. Uma outra característica é que eles apresentam 2 pares de antenas, como eu consigo observar aqui, ó, esse par maior e um menorzinho. A respiração é branquial, né? São espécies que vivem ali no ambiente aquático. E aí a gente trouxe também uma curiosidade dos grupos dos crustáceos, né? Dentro desse grupo, a gente encontra o camarão, encontra o tatu de jardim, encontra a lagosta, como a gente observou, e essas 2 espécies que a gente observa aqui, né? O caranguejo e o siri. E aí eu trouxe como curiosidade, porque quando a gente olha essa espécie, a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas eles são diferentes, né? Então, quando a gente observa aqui o caranguejo, o que eu consigo diferenciar do siri? Observem aqui, ó, esses 2 últimos pares de patas deles. Observe que aqui no caranguejo ele é pontiagudo, porque ele vai andar mais ali no ambiente terrestre, na rocha, e ele é mais curtinho. Já no siri, o siri ele fica mais no ambiente aquático. Então, ele tem essa última aqui, ó, esse último par de pata, como se fosse uma nadadeira. E ele é maior também, né? Porque ele vai precisar nadar naquele ambiente onde ele está. Uma outra característica é a carapaça, né? Aqui no siri ele vai ter mais alongado e pontiagudo nas extremidades. No caso do caranguejo, ele vai ser mais arredondado e um pouco maior também. Né, a gente observa que ele tem essas pinças para auxiliar ali na sua defesa, capturar alimento, colocar o alimento na boca. E também o siri ele cresce menos, né? Ele tem o máximo que ele pode crescer ali, dependendo da espécie, são 30 centímetros. O caranguejo não, ele já consegue chegar a um tamanho bem maior. Tá? Então essas são algumas diferenças para a gente ali diferenciar um caranguejo de um siri, né? Onde o siri vai viver mais naquele ambiente aquático, por isso que ele adquiriu essas nadadeiras para facilitar a sua locomoção, tá bom? Vamos conhecer agora um outro grupo, que é o grupo dos aracnídeos.
Né? Então, aqui o que eu tenho? A presença do cefalotórax com 4 pares de patas e o abdômen, né? Então, ele tem essas duas divisões. E aqui a gente tem como representante o escorpião. O escorpião, né, os aracnídeos, eles não possuem antenas, né? Essa característica é bem importante para diferenciar dos outros grupos. E aí ele apresenta peças bucais, que são as quelíceras e os pedipalpos. Né? Então, essas peças bucais são bem importantes para que ele consiga realizar ali a sua defesa e também se alimentar. Né? Eles são considerados peçonhentos porque eles apresentam aí essas peças onde eles conseguem inocular substâncias que são tóxicas para que ele consiga se nutrir posteriormente. Quanto à sua respiração, é traqueal, né? Ela é feita ali através do corpo desse animal, tem uma ligação direta com os músculos desse animal para que ele consiga ali realizar suas atividades. E um outro representante, né, dos aracnídeos a gente vai observar agora, né? Vimos aí a presença do escorpião com todas essas características e temos aqui também um outro representante, né, que é bem conhecido por nós, que são as aranhas, né? Então, as aranhas, elas apresentam essas características também e fazem parte do grupo dos aracnídeos, que está dentro do grupo dos invertebrados, tá bom? E aí, vamos agora conhecer um outro grupo, vamos observar com mais detalhes as características dos insetos. Olha, dentro desse grupo é o mais diversificado, né? Tem a maior quantidade ali de espécie. Elas conseguem se adaptar ali por várias funções. Ela tem 3 pares de patas, né, na classificação ali de acordo com o número de patas, e com a divisão do seu corpo ela apresenta a cabeça, tórax e abdômen. Tem um par de antenas e asas, né? Asas é bem importante e ela também define essa diversidade desses animais, porque com a asa ele consegue fugir do predador, consegue ir mais longe para capturar um alimento, né? Então são vários fatores que auxiliam, né, e melhoram essa esse grupo ser diversificado, né? Então, uma outra característica também são as peças bucais, né? Então, dependendo da espécie, a peça bucal ela vai ser diferente. Algumas vão ter uma peça bucal relacionada a lamber aquele alimento, outras a picar, como o mosquito que a gente conhece, outras vão conseguir cortar, né? Então, cada espécie vai ter uma peça bucal de acordo com o seu tipo de alimento. A respiração também é traqueal, né? Ela tem essa respiração aí que vai ser ligada direto com o músculo desse animal. E aí a gente tem 2 representantes, temos a abelha e o besouro, que faz parte do grupo dos insetos. Vamos observar outro representante também que é bem conhecido, todo mundo já viu esse representante, que é a borboleta, né? A borboleta está dentro do grupo dos insetos, a gente consegue observar essas características, o número de patas, a divisão corporal, as asas que ela apresenta ali para realizar o seu voo, né? Então, a borboleta é um inseto e vamos conhecer também a reprodução dessas espécies, como é que ela acontece. Olha só. A reprodução é sexuada, dioica, porque ela tem 2 sexos separados, e quanto ao seu desenvolvimento, ele pode ser direto, que é considerado ametábolos, ou indireto, que são metábolos, que eles passam por metamorfose. De acordo com a metamorfose, existem 2 tipos de insetos. O holometábolos, que são animais que apresentam a metamorfose completa, e o hemimetábolos, que são animais que apresentam a metamorfose incompleta. E aí a gente vai observar com mais detalhes a diferença desses 2 grupos. Vamos iniciar com a metamorfose completa, e aqui a gente tem o caso da borboleta, né, que ela realiza essa metamorfose completa no seu ciclo de vida. Né? Então a gente tem aqui o ovo. Esse ovo vai virar uma larva, né? A larva é aquela que fica ali se alimentando das folhas, né? Cortando as folhinhas para que ela consiga crescer, até que ela se transforma em crisálida, que é uma fase onde ela está em pupa, né? Ela vai formar aqui esse casulo. Nessa fase de crisálida e pupa, ela forma um casulo até chegar na sua fase adulta, né? Quando ela sai desse casulo,
ela já sai como a borboleta, né? Então, esse processo é chamado de metamorfose completa, porque ela tem essa fase larval, ovo, larva, pupa, até chegar na sua fase adulta. Já na metamorfose incompleta, a gente vai observar o exemplo do gafanhoto, né? Então, o gafanhoto, ele vai ter aqui essa fase de ovo, né? Vai ter a ninfa, que é logo que ele está aqui, ó, bem jovem, bem pequenininho, só que ele apresenta algumas diferenças. Observem que nessa fase aqui, ele não tem a asa, né? Então, ele vai crescendo, ele já é bem parecido com o adulto, mas ele não é igual ao adulto. E quando ele chega aqui na fase adulta, ele já está completo, né? Ele está com a sua asa e com o seu tamanho maior, né? Então, observe esse exemplo, que é de metamorfose incompleta, que é o caso do ciclo de vida do gafanhoto, onde ele sai aqui parecido com o adulto, mas ele ainda não tem todas as características. Ele ainda vai criar a sua asa e também vai crescendo aí no decorrer desse período do seu ciclo de vida. Vamos observar também o grupo dos quilópodes, que fazem parte aí dos invertebrados. Dentro dos quilópodes, eu tenho aqui uma classificação, né? São animais que apresentam cabeça e tronco longo, par de antenas, par de patas por segmento, respiração traqueal e desenvolvimento direto, né? Então, aqui eu tenho um representante que é a centopeia, onde eu consigo observar essas características. Olha só, ele vai ter duas divisões corporais, cabeça e tronco. Observem que cada estrutura dessa representa um segmento, né? E ele é bem definido aqui na nossa visualização. E cada segmento desse, ele apresenta aqui, ó, um par de patas, tá? Essa característica diferencia bem quilópodes dos diplópodes. A respiração é traqueal e também ele tem aqui esse par de antenas, tá? Essas espécies, elas são carnívoras, né? Então, elas injetam também uma substância tóxica no alimento ali, naquele animal que ele está consumindo, e aí depois ele vai retirar seus nutrientes, tá? Então, ele, como carnívoro, ele precisa ali, né, na sua sobrevivência, lançar essa substância e aí realizar o seu processo de nutrição, tá? Vamos observar o exemplo, o próximo grupo, que são os diplópodes. Olha só a diferença dos diplópodes. Ele já apresenta cabeça, tórax e abdômen longo, par de antenas, 2 pares de patas por segmento, né? Então, essa característica é bem legal a gente observar, porque diferencia logo um grupo do outro, né? Observe que em cada segmento desse animal, eu tenho aqui, ó, 2 pares de patas, tá? A respiração também é traqueal e o desenvolvimento é direto. No caso dessas espécies, elas já são herbívoras, né? E aí elas realizam outro tipo de absorção, né, do seu alimento. Tá? Então, a gente pode observar essa grande diversidade, né? Vimos que existem vários grupos, e aí a gente trouxe para vocês, para a gente relembrar novamente, um representante de cada grupo, né? Já que a gente viu que é muita informação, são muitas espécies, né? Muitas características, a gente trouxe um representante para a gente definir um pouquinho melhor, né? Então, dentro do grupo dos insetos, eu encontro, por exemplo, a borboleta, né? A gente observou as características dos insetos, observamos que eles têm 3 divisões corporais, apresentam antenas, asas, né, na sua constituição corporal. Vamos observar aqui o próximo grupo. O grupo dos aracnídeos, né? Esses aqui não apresentam antenas. A gente observou que dentro dos aracnídeos tem escorpião, tem a aranha, né? Eles são peçonhentos. Para alimentar, ele precisa o quê? Inocular veneno na sua presa. Ele inocula o veneno e aí ocorre esse processo de digestão externa e aí ele vai absorver o nutriente, tá? Ele apresenta estruturas específicas também no seu corpo, né? Estrutura corporal. O outro grupo que a gente vai relembrar com vocês são os crustáceos, né? Olha só que bonitinho aqui esse crustáceo. Dentro desse grupo eu tenho o caranguejo, a gente tem caranguejo, tem siri, tem a lagosta, tem o camarão, né? Também tem uma grande diversidade dentro desse grupo. O próximo são os diplópodes, olha só.
Dentro dos diplópodes, vamos observar aí na nossa próxima imagem, a gente já define esse grupo pelo próprio nome, né? Quando a gente vê a gente já lembra de 2, que são aquelas espécies que têm 2 pares por segmentos, né? Como a gente consegue observar na imagem. Diferente do quilópodes, né? O quilópodes apresenta 1 par por segmento e a gente consegue fazer essa diferenciação. E aqui no caso dessa espécie, a diferença é que ela é carnívora, né? Ela também vai utilizar substâncias tóxicas, vai inocular a substância tóxica para conseguir absorver o nutriente que ela precisa, tá bom? Então, a gente trouxe aqui novamente um representante de cada grupo, porque a gente conheceu aí vários grupos, então a gente consegue, né, separar e dividir um pouquinho mais cada um deles, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.